Bom, você tinha perguntado e eu estou Isso, preparando. uma máquina de vendas. Como é que faz uma máquina de vendas para vender mais? O dobro, fazer cross-selling mais, vender mais de um produto. Eu estou preparando uma aula para falar do que está acontecendo, né? Minha aula introdutória vai ser não entrar direto na gestão de vendas, mas contar, fazer um cenário do que está acontecendo hoje dentro do mercado. Eu não tenho dúvida alguma que as empresas, só para vocês terem uma ideia, e isso é histórico, 80% a 90% das vendas de uma empresa ela consegue fazer só com a base instalada de clientes. É mais do que óbvio. Então, cuidar da base de clientes é fundamental. Por isso que, cada vez mais, os gestores e, individualmente, o vendedor vai ter que começar a saber selecionar clientes, os que são mais rentáveis, tá? Da curva ABC, e aqueles que não estão na curva ABC, mas têm potencial de compra. Então, selecionar clientes com mais potencial de compra. E levantar clientes com potencial de upselling e de cross-selling. Então, a primeira coisa é conhecer a base instalada do que tá trabalhando. Mas tem uma coisa muito importante nisso daí. O Covid nos traz uma reflexão muito legal do que está acontecendo. E eu dividi isso em 6 pontos principais. A primeira chama resignação do tempo em indicadores. Então, as empresas estão entendendo agora que uma gestão baseada em dados, Marcelo, é questão de sobrevivência, já não é mais um empírico. Aquele cara que fala assim, você quer que eu venda, que eu faço relatório? Meu querido, são os dois. Eles precisam fazer relatórios para entender como é que ele funciona. Então, é uma questão de sobrevivência para todos, para o vendedor, para o gerente, porque através desses indicadores de performance operacionais é que vai gerar o engajamento dos caras de vendas. Então, não tem jeito. E acrescento aí, só segura os outros tópicos aí. Existem empresas que usam os indicadores de desempenho não para castigar, mas para reconhecer e para criar justamente desafios e responsabilidades que permitam a pessoa encontrar o céu é o limite mesmo de vendas. Os indicadores ajudam, primeiro, na construção de uma empresa mais sólida em termos de investimento para marketing, para buscar mercados. Quando o vendedor, eu me lembro, trabalhei em multinacional, o vendedor sinalizava lá, eu estou a 75% de fechar esse cliente. O estoque dessa multinacional, para aquele produto, era orientado a esses 75%. Então, supostamente, eu tenho 75% de $1 milhão custava o equipamento. Eles consideravam que já tinha em caixa 750 pau e faziam os investimentos orientados na confiança de que esse indicador, que é chamado de milestone, que é chamado de pedra de milha, ou seja, que os passos da venda que você já tem com aquele cliente. Cada vez mais o vendedor acreditar que o CRM, os relatórios, a performance, o indicador, o cross-selling, o upselling, os mapas todos, são para ajudá-lo também nos investimentos, na perspectiva, porque vivemos o mundo das vendas de perspectiva. A gente não é caminchadar de uma minhoca, mas se a gente controlar, nos ajuda muito. Bom, então estava falando disso daí, de as empresas entenderem que essa gestão baseada em dados é fundamental, né? Eu preciso ter correlação, médias, saber como é que é isso. Por quê? Porque eu tenho cada vez mais gente vendendo e o número de clientes não aumenta na mesma proporção que concorrentes têm. O que a gente também precisa fazer é o seguinte, acabar com uma coisa, menos feeling e mais dados de gestão. Ainda hoje os caras trabalham por esse negócio de feeling. Tem que ter feeling. Feeling é a palavra sentimento. Cara, eu preciso ter informação. É óbvio que Abraço, Maranhão. Sentimento, a gente vai usar do soft skill que a gente adquire ao longo da vida, tal, mas eu preciso disso aí. Porque ainda quando a gente fala em mercado brasileiro de gestão de vendas, aí a gente fica mais desesperado, Marcelo, porque os caras não trabalham indicadores. Antes da pandemia era aquele negócio de vamos lá. Agora, na pandemia, aqueles que não estão tendo com venda falam como é que eu faço para vender, e os caras esquecem de dados históricos, que eu não preciso nem ter um CRM, eu posso fazer isso aí dentro do Excel, eu tenho a contabilidade que me dá uma fotografia. Então, agora, esses gestores precisam pensar mais no processo de como avaliar a performance da equipe do que usar esse treco de feeling. O grande problema é que a maioria do gestor não sabe fazer isto e não procura se profissionalizar para isso daí. Quer toda hora trabalhar pelo empírico. Alguém escreveu aqui, ter criatividade. Criatividade é bom pra caramba.
Lá no live de ontem, o Carmelo fala de design thinker e tal, mas criatividade não é assim. Tive uma ideia, tive uma sacada. Pera. Não é mediúnico, né? Porra! É claro que não. É claro que não. A gente tem que entender isso. O terceiro ponto é a gente começar a ter mais proximidade entre os times, apesar da distância. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Apesar da distância física, a gestão de times remotos exige o contato mais frequente entre os líderes e seu time, assim como conversa sobre feedback. Porque em vendas, o que eu vejo mais é o cara agindo por feeling ou então dando feedback. Porra, cara, tem que vender, cara. Vamos vender. E agora na pandemia o cara tá dando feedback por Zoom, né, cara? E envergonhando as pessoas. De fazer reunião toda hora, tal. Não, agora o modelo de gestão é outro. Eu posso usar tudo isso, eu posso treinar as pessoas assim, eu posso falar com o cliente assim. A grande sacada é a gente começar a ter adaptação nessas ferramentas digitais. É isso que nós estamos falando. Ah, mas vai perder o corpo a corpo? Não! Que legal. Mas o legal disso daqui, ó, e é como eu falei, é uma via de mão dupla, você precisa de preparo para alcançar resultados. Se você não cuida de atender com plenitude o cliente, ele pode trocar. E o pior não é isso. Se você não conhece o potencial do cliente, sabe o que acontece? Ele pode dividir o pedido.